Olá, essa videoaula aqui eu vou falar sobre mudança de sistema de referência. Então, vamos começar aqui entendendo como é que a gente faz a mudança de sistema de referência. A gente trabalhando aqui com um sistema de referência, a gente tem um elipsoide e a gente pode trabalhar com coordenadas curvilíneas a partir do equador e do meridiano de Greenwich, onde eu tenho latitude, longitude e altitude em relação ao elipsoide. Ou eu posso trabalhar no sistema de coordenadas tridimensionais. Coordenada Z coincide com a direção do polo norte, o eixo Z. O eixo X ele coincide com o meridiano de Greenwich sobre o equador. E o eixo Y está 90 graus a leste e seria latitude 90 graus leste. Então eu tenho X, Y e Z, as coordenadas cartesianas. Para fazer a mudança de referencial, a gente vai usar ou a coordenada cartesiana ou usar a coordenada geográfica direta. A gente vai considerar três situações. Um ponto sobre a superfície física, considerando a altitude ortométrica. O mais provável é usar um ponto na superfície física, considerando a altitude geométrica, altitude em relação ao elipsoide. E um ponto sobre a superfície do elipsoide, que é hipoteticamente quase impossível, que não tem esse ponto sobre o elipsoide. Se a gente considerar aqui as equações, para calcular a coordenada tridimensional, cartesiana tridimensional, a partir das coordenadas geográficas, latitude, longitude e h, então para achar a coordenada x, y e z, a partir de latitude, longitude e h, vai ser dado por essa equação, n, que é a grande normal, então n é a grande normal, a altitude aqui se for ortométrica em relação ao geoide, vezes o cosseno da latitude, vezes o cosseno da longitude. Se a equação, vou considerar aqui a altitude geométrica em relação ao elipsoide, na superfície física, só vai mudar essa altitude, então a equação é a mesma. Então a equação que a gente vai usar na maioria dos casos é essa. X vai ser grande normal mais a altitude geométrica, vezes o cosseno da latitude, vezes o cosseno da longitude. O Y vai ser a grande normal mais a altitude geométrica, mais cosseno da latitude, vezes seno da longitude. O Z vai ser a pequena normal mais a altitude, vezes seno da latitude. Então, lembrando aqui que na superfície sobre o elipsoide você tira as altitudes. Então a gente vai usar na maioria dos casos esse caso. Quando a gente vai fazer mudança de referencial, a gente vai de um sistema que a gente chama de origem, por exemplo aqui Córrego Alegre, para um sistema que a gente chama de destino. Então eu vou levar de um referencial para o outro. Então eu vou pegar uma coordenada, seja lat-long, seja x, y, z, e levar para um referencial, de um para o outro. Aqui lembrando que os parâmetros do referencial são dados pelo semi-eixo maior e o achatamento. Então eu defino esse referencial por esse semi-eixo maior e esse achatamento. E para fazer a mudança de referencial, eu tenho que saber os parâmetros que mudam de um para o outro. Aqui no caso são translações. Translação em x, translação em y e translação em z. Então eu tenho como fazer mudança através das translações dos eixos x, y, z. No caso aqui de Córrego Alegre passar de 69 é menos 138 metros em x, em y mais 164,40 e em z mais 34,40. Se eu inverto de SAD 69 para Córrego Alegre, eu inverti aqui a origem e o destino, muda os parâmetros da origem, os parâmetros do destino em função do elipsoide que eu estou usando. E aqui só inverteu o sinal. Vocês veem que aqui era menos 138, aqui ficou 138. Então quando eu vou de SAD 69 para Córrego Alegre, é mais 138. Quando eu vou de Córrego Alegre para SAD 69, é menos 138. Aqui SAD 69 para WGS 84, só que esse WGS é uma versão antiga, lá da década de 70, tá? Então esses parâmetros aqui não são os mesmos que a gente usa hoje para o WGS no G1150, que é o igual dos Sirgas. Aqui eu tenho os parâmetros do SAD 69, semi-eixo maior e semi-achatamento. E aqui do WGS 84, lá na versão da década de 70. Então,
delta x é menos 66, mais 4,37, menos 38,52. Aqui, quando eu inverto de WGS 84 para 69, dá SAD 69, vai dar, inverter o sinal, mais 66, menos 4, mais 38. Aqui eu seria os parâmetros oficiais, né, para a transformação do SAD 69 para o SIRGAS. Então, o SAD 69 637.860 em 1 para 298,25, e o SIRGAS, que é 637.837, e o achatamento é 1 para 298,25, 72, 22, 101. Então esse é o 1 e esse é origem e destino. De SAD menor para SIRGAS, o delta x é menos 67,35, o delta y é mais 3,88 e o delta z é menos 38,22. Se eu inverto de SIRGAS para SAD menor, só inverte o sinal aqui, ó. Então sempre lembrando isso. Aí o meu origem é o SIRGAS 1 e meu destino é o SAD menor. Então é bom sempre lembrar desses parâmetros que a gente vai usar para transladar de um referencial para o outro. Aqui é a tabela que tem lá no livro do professor Galera, que traz aqui alguns parâmetros, ó, SIRGAS para o SAD 69, aqui está dado em centímetros, tá? Aqui ele mostra que ele não tem rotação entre os eixos, é só translação, ó. WGS para o SAD menor também é só translação. Essa é a versão lá antiga do SAD do WGS, tá? Que é diferente do SIRGAS hoje, ó. O WGS SAD menor NIMA, que é uma outra aproximação inicial. Aqui já do WGS na G873, ó, na realização. Vocês lembram que eu falei isso lá no sistema, né, que o WGS hoje é a G1150, então essa aqui é uma realização antiga. Aqui em relação ao ITRF 94, com a época de 1997, ele tinha translação e ainda tinha rotação e escala nos eixos. Então o processo de transformação aqui envolve mais parâmetros, não é só translação, então é um pouco mais complicado. Aqui entre o PZ90, que é o sistema de referência do GLONASS, que é o sistema russo, o WGS 84, e aqui também tem escala e tem uma rotação aqui no eixo Z, ó. Então, para fazer a transformação de um referencial para o outro, a gente pode usar esses três caminhos aqui. Equação diferenciais simplificada de Molodensky, que é um modelo. As fórmulas matemáticas em função das coordenadas cartesianas é outro modelo. E o software ProGrid, que é um software que foi criado pelo IBGE para fazer essa transformação. Eu até falei dele um pouco antes. Ele é um software que faz a correção das deformações. Então ele está implementado. Você joga a coordenada e já dá a coordenada no outro. Essas aqui são as equações, essas aqui são as equações que eu vou mostrar agora na sequência. Aqui é o simplificado de Molodensky. Por que é o simplificado? Porque o modelo de Molodensky ele pode ser o completo, usar as rotações. Então no caso aqui a gente vai fazer só com as translação. O modelo simplificado só faz com translação. Se ele tiver rotação, aí o modelo já tem que ser o modelo completo. Então como é que funciona? Vamos aqui. O modelo de Molodensky, ele trabalha já em latitude e longitude H. Então aqui é a minha latitude e longitude H da origem. Eu tenho que calcular um delta latitude, um delta longitude, um delta N, para achar a latitude e a longitude do destino. Então para calcular isso a gente tem essas equações, ó. Delta latitude, que é 1 sobre a seção meridiana, que a gente já aprendeu a calcular anteriormente. Abre esse colchete, essa chave, abre o parênteses. Aqui eu tenho o semi-eixo maior do origem. Sempre quando a gente tem esse 1 aqui, ó, quer dizer a origem, tá? 1 da origem, 1 da origem. Então, quer dizer que é da origem. Então, delta é achatamento, mais achatamento 1 vezes delta A. Então como é que eu calculo o delta A? A do 2 menos o A do 1. O delta achatamento de 2 menos achatamento de 1, para poder inserir aqui nessa equação. Seno de 2 vezes a latitude da origem, mais o delta x, que é o parâmetro de translação entre os referenciais que você está fazendo a transformação.
mudança de referencial, seno da latitude vezes cosseno da longitude, menos delta y vezes, sempre lembrando que o produto primeiro, tá? Depois a soma. Produto primeiro, depois subtração. Produto, depois, aqui dentro do parênteses primeiro, tá? Você faz os produtos, depois a soma. Sempre lembrando que é produto primeiro que é a soma. De tudo aqui, vezes 180 vezes π, eu chego no delta latitude. O delta longitude é mais simples, a equação é 1 sobre a grande normal, vezes cosseno da latitude de origem, menos delta x, que é o parâmetro de translação, vezes seno da longitude, mais delta y vezes cosseno da longitude, vezes 180 sobre π. Eu chego no delta longitude. O delta n também usa os mesmos parâmetros, A1, delta achatamento de 1, delta A, vezes seno ao quadrado da latitude de origem, menos delta A, mais delta x vezes cosseno da latitude, cosseno da longitude, mais delta y, cosseno da latitude, seno da longitude, mais delta z, seno da latitude. Eu chego no delta n. Então, para usar o modelo de Molodensky, eu vou calcular o delta latitude, delta longitude, delta n, aplicar na latitude da origem, longitude e o h, e já chego na coordenada latitude e longitude no outro referencial. É um caminho. Esse é um modelo que pode ser utilizado. O outro caminho é usando as coordenadas cartesianas, conversão por meio das coordenadas cartesianas. Então eu vou pegar uma coordenada lat, long e h, converter em x, y, z. Depois que eu tiver ela em x, y, z, eu aplico os parâmetros. Então eu vou ter a coordenada x, y, z, aplico delta x, delta y, delta z, aqui no caso, por exemplo, do WGS para o SAD 69. Acho x, y, z em SAD 69. E a partir daí eu vou fazer ela voltar em latitude, longitude h. Então eu vou ter que usar essas equações. Isso é um pouquinho mais complicado aqui nesse caso, porque você tem que calcular a x, y, z no referencial 2, destino, e depois voltar para latitude, longitude h. Para fazer esse cálculo aqui, primeiro eu vou calcular por essa última equação. Primeiro porque eu preciso desse u. Se eu pegar, como é que eu vou achar o u? Eu passo aqui arco tangente, né, desse Z2, que é o destino, que eu calculei aqui, ó. O Z2 seria esse, XY2, aqui é o 1, XY1. E aplico aqui x ao quadrado, sempre esse 2 quer dizer que é o destino, tá? Aplico ao quadrado, mais ao quadrado, tira a raiz sobre Z2, vezes A2 sobre B2, que é semi-eixo maior, semi-eixo menor. Aplico o arco tangente, acho o u. Aí esse u eu vou usar ele na primeira equação. Por isso que eu preciso de começar por essa equação. Aí substituo aqui Z2, segunda excentricidade do destino, B2, seno ao cubo de u, dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado elevado ao meio, menos excentricidade ao quadrado, 2, vezes A2, vezes cosseno ao cubo de u. Aplico o arco tangente, eu tenho a latitude 2. Da mesma forma para longitude 2, arco tangente de delta vai ser y2 sobre x2, aplico o arco tangente, eu já obtenho a longitude 2. O h, x ao quadrado 2, mais y ao quadrado 2, tira a raiz, dividido por cosseno da latitude 2, que eu achei aqui, menos a grande normal 2, usando a latitude que eu achei aqui. Acho já o h. Então acho x, y, a latitude, longitude e o h. Até mais.